Mistério da piedade. Paulo começa a falar da piedade logo no início da carta. Um homem piedoso, ele pode ser tanto aquele que está no reino de Cristo ou aquele que ainda não está no reino de Cristo. É verdade. Você vai ver muitas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, mas são piedosas. Você vê exemplos na antiga aliança e dentro da nova aliança. Piedoso. Mas o mistério da piedade, a piedade, que é aquela que você entra na fé, aí muda tudo. Aí você entra no mistério da piedade, aonde você se torna uma pessoa que transmite a vida eterna. A vida que é de Cristo, que Ele conquistou, você transmite ela. É o mistério da piedade. É um grande mistério ainda. E isso envolve todo aquele mistério que eu tenho falado para vocês, que Paulo lutou junto com Timóteo e Tito, principalmente Timóteo e Tito, né? Em destaque Timóteo, para estabelecer isso nas igrejas. Você vê que o destaque entre Tito e Timóteo, o destaque é para Timóteo. Tanto é que são duas cartas. Tito não abandonou Paulo, mas o destaque é Timóteo. E vocês vão entender o porquê. E aí, entenda isso, a piedade é muito importante dentro dessa carta. E vai envolver toda a nossa vida cristã, mas vai precisar da gente se desgastar um pouco para compreender melhor isso. Então, o grande mistério da piedade, o que Paulo fala sobre isso? Está em 1 Timóteo 3,16. E aí, é claro, eu não vou poder explicar os detalhes aqui. Eu vou explicar por cima, tá bom? Mas eu sei que vocês vão entender. Então, é o seguinte. Paulo fala assim, evidentemente grande é o mistério da piedade. Manifestado em carne, 1. Justificado no Espírito, 2. Visto pelos anjos, 3. Pregado entre os gentios, 4. Crido no mundo, 5. Recebido na glória, 6. Então são 6 passos. Se vocês forem querer entender isso que Paulo fala que é grande mistério da piedade, só aí, de uma maneira isolada, você já tem uma revelação. Porque Paulo inverteu os fatos. Presta atenção. Ele veio na carne, ou seja, é um mistério, é o Filho de Deus que é eterno, se fez carne, renunciou à sua glória e tantas coisas que dá para falar só aí se manifestou em carne. Aí diz que ele foi justificado no Espírito. Como assim? No Espírito dele? O Espírito dele foi justificado? Não, eu acredito que, para ficar mais preciso, porque a palavra justificado no Espírito, no grego, está entopneuma. A palavra en, ela pode ser no ou pelo. Depende de como o tradutor está querendo traduzir. Isso qualquer pessoa que estuda um pouquinho de grego no começo sabe, não tem mistério nenhum. E eu tenho certeza que eu estou falando isso daqui corretamente. Então, a frase poderia ser justificada pelo Espírito ou justificada no Espírito. Se eu coloco no Espírito, então eu coloco um Espírito com E minúsculo, que é de homem. Mas se eu entendo que ali está falando do Espírito Santo, aí eu coloco pelo, não no, pelo Espírito e Espírito com letra maiúscula. Entendeu? Seja como for, depois que você usa a cabeça e tenta entender o texto, as duas coisas vão estar corretas, mas o mais exato seria justificado pelo Espírito. Paulo não falou Espírito Santo, mas muitas vezes ele falou Espírito, se referindo ao Espírito de Deus, e não falou Espírito Santo. Então, justificado pelo Espírito, porque o Espírito Santo justificou a Cristo. Ele nunca pecou, por que ele morreu? Segundo a lei de Deus, a pessoa só pode morrer se pecar. Ele nunca pecou, mas ele se fez pecado por nós. Então ele foi justificado pelo Espírito. Entendeu? E sim, o Espírito dele foi justificado. Porque ele tem um Espírito, né? O Espírito do homem. Ele recebeu isso também, se fez homem. E por isso que eu digo que é mais perfeito você entender justificado pelo Espírito. Ressurreição, né? Aí diz, visto dos anjos. Quando visto dos anjos? Quando ele ascendeu aos céus. Não tem texto que fala, abre a porta para o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele foi visto dos anjos. Tanto aqui, os anjos vieram louvar ele, e todo o céu viu ele. E também quando ele foi com a missão, não vou falar, quase que eu falo uma coisa que muitas pessoas não iriam entender. Com a sua missão quase que completa. O sacrifício é completo. Se Jesus não morre como homem, se ele não vence como homem, nada poderia estar sido realizado. Mas como ele disse, como ele morreu como homem, ele venceu, o Pai iria aceitar o seu sacrifício e todas as festas iriam se realizar. Então ele disse, está consumado. Mas tinha muito trabalho pela frente. Jesus trabalha até hoje. E o Pai também. Vai chegar um tempo que nós vamos descansar.
E até no descanso nós vamos ter um tipo de trabalho, mas vai ser o trabalho prazeroso dos sacerdotes no dia de sábado. Então, ele foi visto dos anjos. Agora preste atenção. Visto dos anjos, justificado no Espírito, visto dos anjos, já está a ascensão de Cristo aí. Aí Paulo disse, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Espera aí. Então a gente entende que ele foi pregado entre os gentios. Essa frase não está na sequência correta. Paulo deveria colocar assim, na sequência dos fatos. Na linha temporal da nossa humanidade. Ele fez carne, foi justificado pelo Espírito, aí teria que ser visto dos anjos, recebido na glória, porque ele ascendeu aos céus, recebido na glória, e aí sim, pregado entre os gentios e crido no mundo. Sequência correta. Mas Paulo inverteu. Ele já colocou a pregação entre os gentios e crido no mundo antes do Senhor Jesus ser recebido na glória. Significa que quando Jesus estava ascendendo aos céus, já tinha uma profecia através de... Até o sacrifício do Senhor Jesus, literalmente, é uma profecia. Ele não ressuscitou o terceiro dia por acaso. O terceiro dia representa 2 milênios depois da sua morte e ressurreição. E ao terceiro dia, nós ressuscitaremos com ele. Então, quando o Senhor Jesus morreu, ele enterrou todo o velho homem. Até homens que ainda não haviam nascido e que haveriam de crer pela presciência, ele sabia, e que já fazia parte dos eleitos, que foram eleitos antes da fundação do mundo, por causa disso, que o Senhor já levou em conta. Então, olha que assunto complexo. Então, tudo já estava representado no corpo do Filho. Todos os homens pecadores, por isso que o sangue que saiu do seu corpo lavou o corpo. O sangue lavou o pecado do homem. Os nossos pecados e até pecados de pessoas que vão nascer ainda, não sei se ainda a gente tem todo esse tempo pela frente, mas pecado de pessoas que haveriam de nascer, estavam ali em Cristo. Ele lavou tudo, enterrou o velho homem. Quando o Pai ressuscitou Cristo, não ressuscitou só a cabeça, ressuscitou o corpo. E aí Cristo ascendeu na glória, antes de ser pregado, antes de ser crido, mas pela presciência do Pai, a igreja já estava ali ascendendo aos céus nos lugares celestiais e sendo abençoada com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Veja que eu acabei de pegar aqui uma conexão com Efésios 2 e o grande mistério que Paulo fala está em Efésios 5. E aí você pega o paralelo com 1 Timóteo 3. Entendeu, irmãos? Então Paulo inverteu a frase. Isso é lindo demais de entender. Eu sei que não tem aqui uma maneira visual para você ver, mas depois você lê lá na Bíblia. E aí pronto, está desvendado. Por isso que ele fala é um grande mistério. Mas como que isso se desenvolve na prática? Lembra que Paulo falou pregado entre os gentios e crido no mundo. Como que isso se manifesta? Olha só, dentro da carta, Paulo está recomendando, Jesus deu uma missão para Paulo, como ele fala no primeiro capítulo da carta, que ele é apóstolo de Cristo e tem a missão de fazer aquelas coisas, de manifestar as riquezas do Senhor e fazer o bom depósito, não é? O Senhor Jesus depositou nele, ele vai depositar na igreja. E aí vocês vão entender isso daí, num próximo passo. Então, Paulo passou essa missão para Timóteo e Paulo falou como que essas coisas devem acontecer para que haja salvação. Tem que ter presbíteros irrepreensíveis. Os presbíteros têm que olhar para os diáconos para ver se eles estão irrepreensíveis. Se não estiverem, tem que ser repreendidos. Até Pedro, como episcopo, foi repreendido por Paulo. Aí a pessoa se conserta e pronto, o Senhor Jesus perdoa e a pessoa continua no episcopado. E os diáconos, se aspirarem ao episcopado, sobem. E as mulheres tem que estar irrepreensível também, porque a mulher é que vai fazer tudo isso funcionar. Como eu falei nos vídeos anteriores, a mulher é uma peça-chave nisso. Não para ser episcopo, não para ser pastora, mas para auxiliar o seu marido em tudo. Porque se ele não tiver uma mulher que ajude, ele nem pode exercer o episcopado e nem vai conseguir fazer isso com uma boa consciência, com uma fé de um coração puro e com uma fé sem hipocrisia. A mulher vai ser peça fundamental nisso. Então, olha que lindo. Isso daqui dá até arrepio, irmãos. Aí, Paulo falou isso logo nos capítulos 2 e 3.
No 2, ele resolveu o caso da mulher. No 3, ele está resolvendo o caso dos episcopos, das mulheres, dos episcopos e dos diáconos. Pode ver, no 3, ele está falando, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, etc, etc. E aí ele fala, semelhantemente, as mulheres dos episcopos. Semelhantemente, não para lá ser o episcopo. Semelhantemente, as mulheres deles devem agir assim, assim, assim. Depois ele fala, a diáconos também. Ou seja, ele pegou esse conjunto que iria formar um time, mas tem que ser conforme a palavra. E esse time iria manifestar a revelação de Cristo. Igual ele fala em Efésios 4, que ele fala que tem aqueles 5 ministérios, que aqueles 5 ministérios surgem por causa da morte e da ressurreição de Cristo. Ele levou cativo o cativeiro, nos libertou e deu dons aos homens, deu esses homens como presente para a igreja. Esses homens, eles vão ir para as nações e lutar contra os episcopos, os bispos de Satanás, os diáconos do diabo. Vão converter eles em luz e trazer para o reino de Cristo, para agora esse time combater contra o time das trevas. Um bom combate. Tá vendo o passo como está relacionado do início do vídeo? E o diabo, claro, o diabo vai atacar tudo isso. O diabo não vai ficar parado vendo o reino dele ser despojado. Ele vai lutar. Vai vencer. Ele vai vencer. Porque ele vai matar os santos. Só que quando ele mata os santos, aí o Senhor Jesus inverte o jogo. Quando os santos morrem lá em Apocalipse, quem vence são os santos. Mas por que eu fui lá para as 2 testemunhas? Porque tem a ver. O bom combate, o depósito do Espírito, tem a ver. Então, o diabo não vai ficar parado, ele já atrapalhou as religiões que ele criou e que não obedecem ao Evangelho, mas que continuam sempre falando de Jesus. Ele já atrapalhou isso, mas o Senhor vai recuperar. Então, esses homens, mulheres, vão agir como um corpo, como Paulo fala em Efésios, juntas e medulas, bem ligadas, cada um fazendo a sua justa parte, vão crescer para terem o pleno conhecimento do Filho de Deus. E é impossível a pessoa ter o pleno conhecimento se não conhecer o mistério da revelação das 2 casas, as 7 festas, a transição das alianças, e não recuperar a obra de Cristo nas igrejas. Não tem pleno conhecimento do Senhor. Até essa frase, pleno conhecimento, ela cria conexões entre as cartas de Paulo. É como neurônios que criam conexões, recebe informações e transmite informações. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Está relacionado com tudo isso que eu falei. Aí até chegar um varão perfeito, porque o Senhor Jesus está buscando pessoas perfeitas. Ele está pegando pessoas imperfeitas, mas convertendo elas passo a passo até chegar à perfeição. Eu sei que isso vai acontecer só na ressurreição, mas você não vai esperar ressuscitar para ser perfeito, né? A perfeição que o Senhor Jesus espera de nós é ainda com pecados sendo cometidos, mas não pecados ao ponto de ser rebelde às Escrituras, se entregar a pecado e não lutar, não ter bom combate. A perfeição da ressurreição é a plenitude, é a etapa final. Mas aqui você tem que procurar ser perfeito. O Senhor Jesus fala, sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Entendeu? Então, tem que entender. Você tem que saber conjugar tudo isso. É a palavra de Deus.